até peço para os colegas aí, pô, né, não deixa eu esquecer de colocar para gravar. Esses dias eu dei toda uma aula e esqueci de gravar, tive que dar de novo essa aula. Ah, tudo bem, sem problemas, né? O Mas, importante é que gravou, depois eu preciso fazer o Pix porque eu quero assistir a do Linux. vejo, né? Daí o aluno pede logo aquela que não tem a gravação, né? Eu falo, vou ter que gravar essa aí, então, tá bom. Não, mas já tá disponível já de novo. Bem, Roberta entrando agora, só está faltando a Luciana. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Roberta. Prazer revê-la. Bem, só esclarecendo aos colegas, né, a gente conversou com os professores a respeito da liminar, né, o que fazer, né? Eu acho que a melhor decisão é segue, porque afinal, né, conhecimento nunca é demais. Você pode ver alguns tópicos nessa revisão, você pode entender um assunto ou outro que você deve dar uma atenção especial. E se a prova for dia 9, beleza, você está preparado. Se a prova não for, você vai ter mais tempo para focar alguns assuntos, algumas dicas que os professores passaram para você. Tá? O medo era, né, liminar. Né? É uma queda de braço isso. Né? Parece aquele filme lá do Stallone, né? o motor de caminhão lá. Uma hora está para cá, uma hora está para lá. Né? Quem que vai ganhar isso? Vai derrubar a liminar? Vai derrubar a derrubada? Né? E aí? Imagina que suspende, não vamos seguir com a revisão então. E aí na sexta-feira, vai ter a tal da prova. Não tem como recuperar o tempo perdido, né? Então fica, a aula é gravada, não quer assistir depois. Ah, porque alguns alunos estão desmotivados. Cara, não é para desmotivar, pô. Afinal, uma coisa, o concurso vai ter. Faltando uma semana não dá, né? Não tem mais tempo para isso. Sim, né? Então, essa semana mesmo já, pelas matérias que tem, já em alguns casos a gente vai ter que ver manhã, tarde, noite, para tentar cumprir, né? Imagina se, né, deixar jogar, cancelar agora e descobrir que tem na quinta ou na sexta-feira. Então, vai seguir, tá? Se eventualmente mudar a data, né? Nada impede que mais para frente a gente faça novamente algum encontro, né? E aí até mesmo mais direcionado, o aluno dizer, professor, fala daquele assunto, fala daquele tópico, né? Isso é importante. Quem tem que sinalizar para nós que matéria, que assunto você quer, tá? É vocês, pô. É vocês. Né? Fala, professor Alain, comenta, né? Fala na parte de informática, o que você quer ouvir, o que você quer ver, uma dica geral, uma dica de um tópico específico, que matéria que está faltando. Pô, ontem a gente trouxe de geopolítica, né? O Diogo, cara, a aula foi fantástica. Eu falo que língua estrangeira, a aula foi maravilhosa, mas ela divide o público. Tem alguns que vão fazer em inglês, tem outros que vão fazer em espanhol, então não dá, né, para ter uma unanimidade, né? Mas a aula também foi muito boa. E matérias que geralmente, o Alan vai concordar comigo, acho que em algumas revisões de cursinho, o pessoal não bate nessa matéria. Não bate. Porque é 3 questões, é 4 questões, né? Então, veja, nós colocamos à disposição e aí cabe a você avaliar. Pô, é 3 pontinhos, mas é 3 pontinhos que pode me ajudar. Eu vou atrás dessa O que dica. acontece na minha matéria é, você não vai passar com a minha matéria, mas você pode reprovar. Porque eu canso de ver gente que fala assim, eu não passei porque faltou uma, faltou outra. E, na verdade, aí tem matérias que são naturalmente mais difíceis. Eu imagino, a não ser que você tenha uma formação, que física seja mais difícil que consonal. Eu acho que consonal é mais fácil do que física. Então, você pode optar ali. E quem for fazer os outros concursos e tudo mais, as outras matérias, é a mesma coisa. Quer dizer, então, vamos correr pro abraço. Vamos para cima. É aquela história, né? A dificuldade, cada um entende a sua, da onde você vem, qual é o teu histórico, né? Qual é a tua formação. Pô, de repente o cara, né, manda bem em raciocínio lógico, né? Manda bem em física, mas realmente, né? Pô, a parte de direito eu nunca vi na minha faculdade, nunca ouvi falar, né? Então, o cara vai buscar o quê? A matéria que ele tem essa dificuldade. Porque a CESP, a Sebrasp, CESP, né? Não adianta nossa mania de falar CESP, né? A Sebrasp, a ideia da punição é que derruba o aluno. O cara vai despreparado
e começa a achar demais. Ah, eu acho que é isso, eu acho... E cai nas pegadinhas, tá? E cai e começa a perder ponto. Ponto daquela matéria que ele é forte, daquela matéria que ele foi bem. Pô, gabaritou física, mas deixou todos os pontos em condicional, deixou todos os pontos em informática. Não adiantou nada. Montou uma estratégia errada, ok? Então, né, para nós aqui do Revisando, a ideia é colocar o maior número possível de matérias, de professores, de colegas, para você ter a visão, né? Visão do colega lá de São Paulo, visão, né? Inclusive já confirmei, eu só não fiz a arte ainda. A professora Karine, ela briga comigo, eu nunca lembro se é Karine ou Karina, é Karine, né? Karine Ramos, né? Confirmou. Nós vamos trabalhar uma aula na quinta-feira pela manhã, abuso de autoridade, ok? Tá, então, focada aí na PRF. Ela teve um contratempo com a família, né? E aí ela realmente teve que desmarcar uma aula anterior, mas agora já, tranquilo, ela marcou para quinta-feira de manhã. De manhã. Ah, mas a aula é gravada. De manhã eu não posso. A aula é gravada, você assiste depois. Isso eu tenho frisado muito para os alunos. Alan, o aluno diz, ah, professor, hoje eu não posso porque eu tenho plantão. Hoje eu não posso porque eu... Tudo bem, eu entendo isso, né? Mas a aula vai ficar gravada e você pode adquirir depois. E da mesma forma, no mesmo formato. Rafael, viu só, Rafael? Né? A aula de informática está lá gravadinha, né? Você escolhe o quanto quer. Eu tenho colocado as demos, né? Dá uma olhadinha, você recebe o material, olha a demo. Cara, é isso que eu preciso. Eu quero essa aula. Então, aí você contrata da mesma forma. Legal? Bem, Show de bola. chega de conversa, vamos deixar a palavra nosso colega Alan, agora é com ele, tá? Tudo sobre direito constitucional. Vai lá, Alan. Beleza. Vamos lá, gente. Boa noite aí para quem eu não falei. Depois eu passo aí meu Instagram, tem meu Face também. Vocês podem mandar dúvida depois, eu estou à disposição. A Roberta, o Rafa já tinha, a Roberta adicionou na outra aula que a gente fez e tal, então a gente está à disposição aí de vocês, tá? Vamos que vamos. Os exercícios, já avançando. Todo mundo vendo os exercícios aí? Tá tudo claro aí? Tudo bem aí? Sim? Então vamos que vamos, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Estou à disposição para tirar, tá? Vou começar. Deixa eu até, antes de começar, pensando em PRF, tá? Quais ideias importantes para a prova? Só uma coisa, para mim aparece aqui no cantinho, então eu vou aparecer um pouco torto, tá? Olhando aqui do ladinho, aqui, tá, para vocês. E tal. PRF, repartição de competência, basicamente 3 assuntos entraram que não estavam nos últimos programas da PRF. Repartição de competência, poder constituinte e a parte das Forças Armadas, a partir do 142. Tá? Então, é razoável que caia uma pergunta de repartição de competência e também é razoável que caia uma pergunta de poder constituinte. Poder constituinte aqui acabei não colocando tanto aqui, só tem uma noção, na verdade não é nem uma questão direta sobre isso, mas é importante vocês estudarem. Numa outra aula que a gente tinha feito, era uma aula só sobre repartição, que foi a que a Roberta participou e o Rafa também, e tal, quer dizer, é um assunto bem pesado, tem que dar uma olhada lá do 21 ao 24, tem que ficar bem atento, viu, gente? A parte de poder constituinte, principalmente a parte de poder constituinte derivado, a parte de reforma, o artigo 60 da Constituição, dá uma olhada boa ali. Há um problema que é um tema que já era pesado para a PRF, que é a parte de ordem social. A parte de ordem social sempre foi pesada, principalmente ali do 194, 195 ali e tudo mais. Meio ambiente também é um tema que eles gostam de perguntar, eles sempre gostam de perguntar e tal. Só que nós temos um outro problema. Veio a emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência.
Então, é um tema quentíssimo para cair, em especial, dá uma marcada aí no 201 para você dar uma olhada, para você ver o que foi alterado pela emenda 103. Procura lá no site do Planalto, tá? Ordem Social ou Constituição, site do Planalto, aí você vai ver a ordem social ali, gente. Aí na parte de ordem social, dá uma olhada no que foi alterado pela emenda 103, tá? É o que deve ser perguntado. O problema é que, por conta da pandemia, nós não temos perguntas da CESP, Sebrasp, tá? Eu sou do tempo que tinha disquete, que tinha orelhão. Eu sou uma pessoa antiga, então eu sou do tempo da CESP, tá? Então, eu sempre vou ficar falando CESP, Sebrasp, aqui não entra na minha cabeça, é difícil falar. Então, veja, essa parte da emenda 103 importantíssima, tá? E do 144, que é quentíssimo para vocês, que é a parte da segurança pública, vocês sabem, aquela parte de polícia penal, que foi alterado pela emenda 104, foi incluído pela emenda 104. Assim, chute, tá? Chute. Mas das 5, imagina, uma do artigo 5º, direitos e garantias, uma de repartição de competência, uma de poder constituinte, uma de segurança pública e uma de ordem social. E aí, fica fora direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e poder executivo. Imaginando assim, estou falando numa terça que a prova é no domingo. Então, não dá muito mais tempo para a gente estudar muito mais coisa. Concorda? Mantendo a previsão de estudo para domingo, para a prova domingo. Se realmente adiar, a gente ganhar mais tempo, aí vamos dar uma olhada em tudo. Porque agora a gente tem que dar uma olhada, fazer aquelas revisões pontuais naquilo que é mais essencial. Então, acredito, eu acho, e quem acha não sabe nada, tá? Mas eu acho que o principal, aí o que vocês devem dar um toque é nesses assuntos. O que não é pouca coisa, gente. O que não é pouca coisa. Você vai encontrar muitas perguntas da CESP, de todos esses assuntos. Só do artigo 5º, você vai encontrar 800 questões da Sebrasp. Só do artigo 5º. Tá? Quer dizer, então, você tem muita coisa aí para estudar. Mas eu acho que esses pontos você deve dar uma olhada. Aí, agora sim, vamos começar. Fiquem à vontade para perguntar. O Rafa já está acostumado aqui. E a Roberta, na outra aula, fez vários questionamentos. Então, vocês têm toda a liberdade de perguntar. Nós estamos aí à disposição, tá? Muito bem. Primeira questão lá. Direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. E aí, senhores? Verdadeiro ou falso? Falso. Será? E aí, gente? Rafa falou que é falso. Hã? Falso. Por quê? Porque nenhum direito é superior ao outro, né? Isso, boa, boa. Luciana, né? Isso. É exatamente isso. Você não tem hierarquia entre os direitos fundamentais. Aliás, entre os direitos da Constituição. Todos os direitos que estão na Constituição têm o mesmo patamar. Então, isso é uma ideia que a CESP já perguntou várias e várias vezes. Isso não é nenhuma novidade. Outras bancas também. Tá? Então, às vezes a pessoa acha que esse direito é superior ao outro. Não, não existe hierarquia entre os direitos. Tá? Então, é hierarquicamente superior? Não, não é hierarquicamente superior. Então, errado. Tranquilo, senhores? Tá? Agora, o politicamente correto diz que a gente deve falar todos e todas, esse tipo de coisa. Gente, quando eu falar assim, senhores, por favor, as moças não se sintam desprestigiadas, por favor, pelo amor de Deus. Só para não... Entendeu? Nada contra o politicamente correto, mas demais também é demais, né, gente? Então, quando eu falar senhores, estou falando senhores e as senhoras e tudo mais. Por favor, porque senão já viu, né? É demais. Tá, né? Fica muito chato. Então, vamos para a segunda aqui. Essa aqui é legal, hein? Entidade de classe que pretenda propor ação judicial em favor dos seus associados precisará de sua autorização na hipótese de ajuizar mandado de segurança coletivo.
E aí, senhores? Por quê, Luciana? Fez assim. Porque é uma entidade de classe. Precisa de autorização, professor. Já tem autorização dos associados, dos associados, né? Que se ele já associou, né? Vamos dar uma melhorada aí. Vamos pensar numa ideia que é um pouco mais complexa, que a CESP já perguntou. Rafa, acho que foi para o churrasco. Não, pera aí, estou cuidando da picanha, mas estou aqui. E aí? Tá olhando a picanha e não tá olhando a questão. Ei, dinheiro tá fácil mesmo, hein? Eu acho errado. Não, beleza. Tá? Veja só. Mas por quê? Então, concordando. A entidade de classe não precisa de autorização porque é substituição, quando é entidade... Essa é a ideia. Cuidado, tá? Uma ideia entre representação processual, perdoem que a minha letra é feia, tá? Muito feia, mas acho que dá para entender aqui, tá? E substituição processual. Na representação processual, a associação está entrando no nome do associado. Então, ela está representando. Então, ela precisa da autorização. No mandado de segurança coletivo, nós temos uma substituição processual. No mandado, perdão aqui que eu cortei aqui, mas no mandado de segurança coletivo, nós temos uma substituição processual. A associação, ela entra no nome dela. Então, ela está substituindo aquela pessoa, tá certo? Então, como nós temos uma substituição processual, tá? Ela não precisa... Só fechar. Ela não precisa de autorização. Ô Márcio, você está aí com a gente ainda? Está aí? Foi comer? Foi ver a picanha dele? Então, Estou sim, fala aí. Numa próxima, vou dar uma sugestão, você fazer em 2 colunas. Tá. Fazer o material em 2 colunas, porque aí fica mais fácil de eu mexer aqui uma coisa, senão eu tenho que fechar, porque eu não vejo, e eu gosto de ver os alunos e tudo mais, e tal, só para coisa. Mas aqui, ó, a partir da 3ª aqui, eu consigo aqui enxergar. Ó, habeas corpus então, entenderam por que está errado, gente? Vocês iam acertar e tudo mais, mas a fundamentação, eu só queria chamar a atenção dessa questão de representação processual e substituição processual no caso do mandado de segurança coletiva. Eu já vi algumas perguntas do Sebrasp nesse contexto. Tudo bem? Tá? Vou avançar, hein? Questão 3. Ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas e consideradas necessárias ao exercício da cidadania. Isso aí é o 577, viu, gente? Isso é o 577. Gratuito. Habeas corpus e habeas data. Aliás, me falem, qual outro remédio constitucional, como regra, é gratuito? Ação popular? Como regra, a ação popular é gratuita. Mas pode ser cobrada, né, Roberto? Uhum. Fala aí. Se comprovado uma fé, né? Isto. Se comprovada uma fé. É aquela história. Se a prova for em grupo, nós estamos bem no domingo. Ó. Um fala uma parte, outro fala outra acena com a cabeça, nós estamos tranquilos. Se a CESP continuar com esse negócio de prova individual, né, e tudo mais desagradável, pode complicar um pouquinho, mas essa é a ideia. Tá? Então, vamos falando uma coisa e outra aqui. Então, isso aqui está certo. Habeas corpus e habeas data sempre gratuito. Ação popular é gratuita, mas pode ser cobrada se você tiver de má fé. Tá? Muito bem. Assegurados como cláusula pétrea. Verdade. Isso aqui tem a ver com, entre aspas, poder constituinte.
Tá? Quer dizer, o artigo 5º é uma cláusula pétrea. E cláusula pétrea não é possível emendar para você reduzir. Tá? Artigo 60, parágrafo... o artigo 5º são as cláusulas pétreas. E você não pode emendar para reduzir, tá? Entre outras coisas, as cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais. O que mais é cláusula pétrea, gente? O que mais é cláusula pétrea? Desculpa, eu não entendi a pergunta, professor. Cortou aqui. O que mais é cláusula pétrea que não pode ser objeto de emenda? As cláusulas pétreas explícitas? Isso. A forma federativa do Estado, Forma federativa de o Estado. voto direto, secreto, universal e periódico, a separação Voto dos poderes, os universal, direitos secreto, universal e periódico, separação de poderes e os direitos e garantias individuais. É verdade que tem as chamadas cláusulas pétreas implícitas. Tá? Até numa turminha que a gente tinha, um outro aluno trouxe um simulado que algum aluno fez, passou e tal, baseando mais em cláusulas implícitas. Acho que é um pouco mais pesado. Pode ser perguntado e tudo mais. Qualquer dúvida depois, entre em contato comigo, explico na boa isso aí e tal. Mas as cláusulas, pelo menos explícitas, a gente tem que saber 60, parágrafo 4º. Tá certo? Muito bem. De modo que é dever do Estado a garantia desses direitos, sendo vedado suprimi-los. É verdade isso, porque é uma cláusula pétrea. Eu até, gente, uma coisa importante, eu posso emendar uma cláusula pétrea, desde que seja para acrescentar. Eu não posso reduzir. Reduzir, não. Mas acrescentar é possível. Tá? Então, eu não posso reduzir. Tá? Tendente a abolir. Se for tendente a abolir, eu não posso. Tudo bem, gente? Avançamos? Sim? Zuzo bem. Então tá. Então, situação hipotética. Pergunta típica aí da CESP. Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito. Mudamos aqui, hein? Mudamos para direitos políticos, tá? Mudamos para direitos políticos. Do 14 ao 16. Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito de município criado por desmembramento de território de município cujo poder executivo é chefiado por seu irmão. Assertiva. Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município mãe, é inelegível. Olha que questão bacana, hein? É um julgado do Supremo, tá? É um julgado do Supremo bem antigo e foi perguntado novamente em 2019. O que vocês acham, senhores e senhoras? É inelegível. Vejam. O que eu ia falar aqui? Eu ia falar uma outra coisa. Pensando. O cara chega numa certa idade que ele já não lembra mais o que vai falar, entendeu? Então, já viu. Então, qual a ideia? A ideia é evitar que o cara ou a família do cara domine uma determinada região. Então, primeira coisa, por causa do 14, parágrafo 7º, gente, esse aqui é muito importante vocês saberem. Entre de direitos políticos, vai. Muita coisa cai, tem muita pergunta da CESP, mas 14, parágrafo 3º, condições de elegibilidade, e 14, parágrafo 7º, é muito importante vocês saberem. Inelegibilidade reflexa. Opa. Reflexa. Tá? Inelegibilidade reflexa. Muito bem. Tá? Então, qual é a ideia? Se o seu parente for o chefe do executivo, você não pode ser candidato na jurisdição dele. Se você for parente, até qual grau, gente?
Segundo, né? Segundo grau. Parente até segundo grau. Então, tio e sobrinho é terceiro grau, não há problema. Primo é parente de quarto grau, não é problema. Então, cuidado, que eu já vi várias perguntas da CESP sobre isso. Ah, outra coisa. Parente do chefe do executivo. Eu já vi pergunta dizendo que o irmão, que é parente de segundo grau, era vereador. Não há problema. Já vi pergunta da CESP falando que o cunhado, que é parente de segundo grau, era senador. Também não há problema. Tá? Então, veja, é parente de segundo grau do chefe do executivo. Muito bem. E aí, qual é a situação? Mas, Alan, não é no mesmo município. Tudo bem, mas é um município desmembrado. E por ser um município desmembrado, não vai poder o irmão ser candidato. Tá? O irmão é inelegível. Carlos é inelegível. Essa aqui é bem legal, hein? Essa aqui é bem legal. Dúvidas, senhores? Dúvida? Nenhuma. Não. Tranquilo? Entendemos a ideia? Vou avançar, hein? Mais uma. Essa aqui também é clássica da CESP. Outras bancas também. O governador de determinado estado, perdão, no curso do seu segundo mandato, rompeu o vínculo conjugal. Deixa eu só trocar aqui. Rompeu o vínculo conjugal. Tá? Separou. O amor acabou, gente. Fazemos 1 minuto de silêncio aí? Choramos? Então, não, né? Mas separou, rompeu o vínculo conjugal. Que também se interessa pela vida política. Assertiva. Nessa situação, a ex-esposa, caso deseje, poderá candidatar-se nas eleições seguintes a cargo eletivo naquele estado, desde que o divórcio ocorra 6 meses antes do pleito. E aí, Falso. por quê? Porque não rompe vínculo, ou a separação, o divórcio. Isso. Súmula vinculante 18. Súmula vinculante 18. Tá? Então, mesmo com o divórcio, o ex-cônjuge não vai poder ser candidato na mesma jurisdição. Você até vai ter jurisprudência do Supremo, gente, falando que é possível, excepcionalmente, se ficar comprovado que o casal se separou mesmo. Um já está casado com a outra já teve filho e tudo mais. Mas, normalmente, o que cai é isso aqui. Ó, tá? Então, o ex-cônjuge, mesmo divorciado, não vai poder ser candidato. Tá? Então, tá errado. Tá? Vai poder ser candidato? Não vai poder se candidatar. Errado aí. Tudo bem, senhores? Senhoras? Avançamos? Dúvida? Avançamos. Não. Então, avançamos. Gilson, tudo bem até agora? Dúvida? Beleza? Vou avançar, hein? Débora, na boa? Então, vamos Uma lá. maravilha, a picanha ficou no ponto. Né? Quem quer saber disso aí vai estudar. Deixa eu só mudar. Se no ano de 2018, o presidente da Assembleia Legislativa de um estado, em seu primeiro mandato, substituir o governador nos 6 meses anteriores ao pleito eleitoral, ele poderá concorrer ao cargo de governador no mesmo estado nas eleições estaduais naquele ano, mas não poderá concorrer à reeleição do pleito posterior. E aí, senhores? Ele tem direito a Legal, 2 hein? mandatos, né? Desse ano não, 2017. Hã? Ele vai se eleger no próximo, aí o outro ele não vai conseguir se eleger, porque ele só tem direito a 2. E é o mesmo Mas cargo. ele não foi eleito dessa vez, Samara, na primeira. Mas ele substituiu, aí já está valendo, né?
Isso, boa, boa. Então, veja só. Só para vocês entenderem, aqui no cantinho aparece vocês. E para eu poder escrever aqui, eu diminuo a tela. Então, às vezes eu mexo aqui. Então, vamos lá. Ele era o presidente da Assembleia Legislativa. Aí, faltando 6 meses, ele vira governador. Ele virando governador, ele pode concorrer aqui. Só que, como diz o 14, parágrafo 5º da reeleição, só pode uma reeleição, como a Samara falou. Então, ele não pode aqui, porque aqui seria uma segunda reeleição. Aqui seria uma segunda reeleição. Tranquila essa ideia, gente? Dúvida? Fácil? Avançamos? Senhor, só o vice não ter... só na questão de reeleição, o vice, se ele substituir, ele pode concorrer à reeleição também, né? É a mesma coisa. E daí tem uma questão que eu vi uma vez, que é assim, ele foi vice 2 vezes. Aí ele não pode ser vice a terceira, mas pode concorrer ao cargo do chefe de executivo, né? É verdade, é verdade. Normalmente na aula, né, Rafa, se fosse uma aula normal, para eu explicar, eu simulo umas 6 ou 7 situações, uma delas é essa. Então, veja só, eu fui 2 vezes o chefe. Eu não posso ser uma terceira. Eu não posso também ser vice 3 vezes, senão eu viro vice ali, um teste de ferro. Mas eu fui 2 vezes vice. Essa situação aqui, ó. Vamos. Ó. Eu fui governador, posso ser governador. Não posso ser uma terceira vez governador. Tranquilo? Essa é a primeira situação. Estão vendo bem aqui? Estão vendo bem aqui, gente? Apesar da minha... Tá bom, tá bom. O cara Sim. foi vice. Ele não pode ser uma terceira vez vice. Tranquilo? Tá? Terceira situação. Terceira situação. Ele foi vice. Ele pode ser governador, porque é um outro cargo. Tranquilo isso, gente? Quarta situação. Não vou colocar todas, mas só essas aqui. Ele foi governador. E agora, ele pode ser vice? Se eu não me engano, não. Se eu não me engano, não. E aí? Não sei, professor. Boa. Mas já vai saber, Pode. Samara. Eu acho que pode. Roberta acha que pode. Luciana. Eu acho que não. Por quê? Porque se acontecer do cargo ficar vago, né? Ele vai como governador, já é uma terceira mandato. Isso. E esse é o raciocínio, para a gente não ter que decorar. Olha só que legal. Vice, governador pode. Governador, vice não pode, porque o vice eventualmente substitui. Essa semana aí o Witzel. Essa semana? Foi ontem, não foi? Ou foi semana passada que ele rodou? Semana passada. Semana passada mudou. O vice virou governador. Ele seria uma terceira vez, o que não pode. Olha só que legal. Olha só que legal. E essa situação aqui? Deixa eu colocar uma outra cor para destacar. Foi governador. O cônjuge pode ser candidato aqui? O esposo ou a esposa? Ele foi governador 2 vezes e o cônjuge... Não.
foi governador uma vez, e aí a esposa quer ser candidata aqui. Ou Não. foi a esposa a primeira vez, o marido quer ser agora. Não pela inexigibilidade reflexa ainda, né? Eu não sei se é pela inexigibilidade reflexa, mas acho que não. que pode. Porque, veja, o governador não poderia ser 2 vezes? Ah, tá. Se ele não concorrer, no caso. Isso. É a esposa que não. vai concorrer. Se ele não concorrer, sim. Então, veja só. Isso aqui pode. Aconteceu no Rio com a Rosinha e o garotinho. Eu já avanço, tá, gente? Não quero atrapalhar vocês, mas olha só essas situações que podem acontecer. E aqui? Pode? Aí não, porque são 3 mandatos consecutivos, né? Então, olha que legal. Aqui, eu tenho um problema de enxergar o meu mouse. Aqui é considerado reeleição do primeiro. Então, não pode o cônjuge tentar a reeleição. Boa, hein? Hã? Bem boa essa questão. Legal. Quer dizer, se vier uma questão dessas, pesada, confunde bem essas situações, né? Porque cada situação, a gente pensa no geral, né? A gente acaba pensando no geral. Eu consegui ser claro aqui para vocês, gente? Entendemos? Boa, professor. Posso avançar? Alguém está copiando? Posso? Pode, professor. Na boa? Então tá. Eu vou voltar. Eu sempre gosto de um quadro branco aqui e tudo mais, para ficar mais fácil aqui. Tem aquele aluno que é mais visual, né? Então, é importante isso. Muito bem. Essa aqui, a 6 a gente já fez, né, gente? Sim? Certo? Que a 6 a gente já respondeu? Sim. Hello? Sim, Alguém? Sim, professora, acerta. Valeu, obrigado. Muito bem. Mudamos de assunto, hein? Repartição de competência. Repartição de competência, aí é pesado. Mas vamos que vamos, tá? Compete, até a Roberta e o Rafa, que estavam na outra aula, a gente, como era uma aula só de repartição de competência, a gente fez até uma tabela lá, um esquema e tal, mas vamos tocar aqui, qualquer dúvida, vamos perguntando e tal. Compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro. E aí, senhores? União, eu acho que sim. Mexe com dinheiro, União, né? Por que não, Luciana? Eu acho que o judiciário também. Não sei. Não ouvi, Samara. Não ouvi. Perdoe. Não, estou pensando ainda, professor. Sim. Fala aí, Luciana. Eu acho que, não sei bem isso daí, não gravei essa. Essa parte de repartição de competência é bem pesada. Rafa, você raciocinou errado. Você falou certo o macete, a ideia, mas aí raciocinou errado. De novo, vamos para a tabela. Quer dizer, tabela não. Deixa eu marcar um macete aqui para vocês, gente. Agora o Márcio, na outra aula, me ensinou que aqui, ó, só aqui no canto que eu coloco aqui. Guarda aí, marca isso, bem importante, tá? 22, artigo 22, competência privativa. Competência privativa é da União. Então, vamos lembrar do capacete PM. Vocês me perdoem, gente. E, Márcio, eu vou levar um pouco mais aqui do que 1 hora, hein? Mas vamos tocar aqui. Artigo 24, competência concorrente. União, Estados e DF. Primeira coisa, quando a gente pensa em competência concorrente, não entra município. Não entra município.
Aí você tem que lembrar do Putofé. Capacete PM e Putofé. Tá? Capacete PM e Putofé. Pensa assim, os principais direitos, tá? Os principais direitos estão no 22. Direito civil, direito penal, um Estado não pode criar uma pena. Direito comercial, você não pode mudar a regra do cheque na Bahia ou em Alagoas. Direito eleitoral, a regra eleitoral não pode ser mudada no Amazonas. Direito do trabalho, a regra das horas extras não pode ser diferente em Santa Catarina. Direito processual. Aí processo civil, processo penal, processo do trabalho e tal. Civil, penal, comercial, eleitoral, do trabalho, processual. E aí você tem agrário, espacial, marítimo. E tem mais um aqui, eu acho que é aeronáutico, alguma coisa assim. Tá? Então, guarda o capacete PM. É o 22.1. É o 22, inciso 1º. Perdão, não marquei aqui. E o Putofé é o 24.1 e 2. 1 e 2, tá? Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Então, o Rafa e a Roberta vão ouvir de novo, eles já ouviram isso na outra aula, mas é sempre assim. Ouve uma vez, ouve de novo e tudo mais. E se a prova for domingo, pô, você ouviu há 5 dias. Mas sempre é bom dar uma olhadinha antes da prova, se ficar confirmado ali. E aí entra, eu vou repetir aqui para quem não conseguiu copiar. Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Aí aquilo que o Rafa falou. Ó, isso aqui não é técnico, tá? O que eu vou falar aqui. Não é uma coisa jurídica. Mas para te ajudar a guardar. Pensou em dinheiro, é concorrente. Ó, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Pensou em din-din, é concorrente. E aí a questão falava sobre direito financeiro. Sobre direito financeiro. Então, direito financeiro é concorrente. Na outra aula, eu passei mais 3 macetes que eu vou passar novamente aqui para vocês. Deixa eu ver se... Com essa cor. Cuidado aqui para não confundir. Direito penal é privativo. Direito penitenciário é concorrente. Aí um que é bem importante. Ó, esse aqui eu já vi cair várias vezes. Não só Sebrasp, mas FCC também pergunta bastante. Direito processual é privativo. 24.1. Cuidado, 22.1. Cuidado para não confundir com procedimento em matéria processual. Em matéria processual. Olha como é parecido. Esse aqui é o 24.11. 24.11. Procedimento em matéria processual. Mais um aqui. Seguridade Social. Esse é o 22.23. Cuidado para não confundir com Previdência Social. Previdência Social. Esse é o 24.12. Tá? Aí a gente já mata alguns dispositivos aí. Não sei se
Ficou muito feio aqui escrita, gente. Tá dando para entender? Tudo bem? Sim? Dá Tudo sim, bem, Roberto? Sim, tá me ouvindo? Estou. Tá Ah, bem tá baixinho, mas tá estou ouvindo. Tá. Não, tá ok, professor. Tá Tá bom. ok. Então, vou avançar, hein? Vou voltar para as questões, beleza? Conseguiram copiar aí? Muito bem. Então, direito financeiro não é privativo, tá? É concorrente. 24.1, tá? Errado. Beleza? Vou avançar, hein? Diante da inexistência de lei federal pertinente, os estados possuem capacidade plena para legislar sobre normas gerais de direito tributário. Essa é legal também. Verdadeiro. Por quê? Na inexistência da norma geral, ele vai poder, ele mesmo, legislar nesse sentido. E daí, se vier uma norma geral posteriormente, suspende a eficácia no que for contrário. Gente, parágrafos do 24, tá? Notadamente, parágrafo 3º e 4º. A União, na competência concorrente, a União faz a norma geral, tá? Na competência concorrente, a União faz a norma geral. E o Estado atende à sua peculiaridade, tá? Mas pode acontecer da União não legislar sobre o geral. Se ela não legisla sobre o geral, o Estado fica prejudicado, porque ele não tem como fazer a norma geral dele. Então, diz que o Estado pode exercer a competência legislativa plena para atender a peculiaridade. Plena para atender a peculiaridade. Era para ser um N aquilo lá, gente. Não ficou bom. Aí, daqui a algum tempo, a União vem e legisla sobre o geral. Se ela legislar sobre o geral, o que acontece com a norma estadual geral? Suspende a eficácia do que for contrário. Isso. Vira e mexe aparece nas questões que ela é revogada, gente. Isso aparece demais. Não, não. Ela não é revogada. Ela fica com a eficácia suspensa naquilo que for contrário. Só naquilo que for contrário. Pode ser que convivam normas gerais da União e dos Estados. Tá? O problema aqui, gente, é outro. Isto acontece na competência chamada de concorrente. Na competência chamada de concorrente, do artigo 24. E aí, para sacanear, às vezes a Sebrasp coloca alguma matéria do 22, da competência privativa, e pergunta se vai acontecer isso. Aí o aluno fala, se não legislar sobre o geral, vai poder exercer a competência legislativa plena. Depende. Só se for matéria do 24, gente. Só se for matéria do 24. Toma cuidado aí. Tá? Então, toma cuidado aí. Avançamos? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa aqui, então, está correta, não? Tudo bem? Próxima. Compete à União organizar e manter a Defensoria Pública do DF e a de eventual território. E aí, senhores? Não, a União é Ministério Público e Poder Judiciário, né? O Rafa não vale porque ele perguntou isso ontem, numa outra aula, e tudo mais. Então,
marquem aqui uns dispositivos que sempre estão caindo. Artigo 21, 13 e 14 e artigo 22, 17. Então, e tem tudo a ver com a polícia, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar do DF. Quem cuida disso é a União, bem como Poder Judiciário e Ministério Público do DF. O Ministério Público do Estado do Paraná é o Estado do Paraná. No DF, quem organiza e mantém é a União. Então, fica atento a isso. E era também a União que cuidava da Defensoria Pública do DF. Só que agora não é mais. Agora é o próprio DF. Então, essa questão, tá, não é competência da União. Tá? É bem legal essa aqui, hein? Isso aí sempre está caindo. Território, tudo bem. Território é a União. Território é a União. Mas defensoria... Eu cortei o União aqui, gente, mas, na verdade, o correto é cortar Defensoria Pública, né? Fica melhor aqui. Aqui eu quis destacar que não é a União, mas é a Defensoria Pública do DF que não é. Dúvidas, senhores? Dúvida? Avanço? Tá. Ó, qualquer coisa, me adiciona lá. Instagram, @AlanIrata. Tá lá. E meu e-mail é o primeiro nome, akiritoadv@hotmail.com. Aí ficou com dúvida, pode mandar lá para a gente. E com esse e-mail também, e com o nome, também no Face. Adiciona lá no Face. Se quiser tirar dúvida, eu estou lá à disposição. Às vezes, essas turmas que a gente está fazendo, a gente vai colocando lá e tal. Está à disposição lá para vocês, tá? Muito bem. Olha só essa questão aqui, que interessante. Mediante... Estamos mudando de assunto de novo. Agora, saímos de repartição. Repartição de competência é muito mais, tá, gente? Mas senão não dá tempo da gente ver tudo. Mediante medida provisória, o presidente da República poderá dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, desde que a proposta... Nossa, o que eu fiz aqui, gente? Como que eu deixo de dar um zoom aqui? Eu não sei que zoom que eu fiz aqui. Nossa. Muito bem. Perdão. Mediante medida provisória, o presidente da República pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, desde que a proposta não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. E aí, senhores? Decreto autônomo. Então, toma cuidado aqui. Não é mediante medida provisória. Aí alguém vai falar assim, mas, Alan, medida provisória não está no nosso programa. É verdade, o artigo 62 não está. Mas isto é o 84º. Isso aqui é o 84º. É um dispositivo muito importante para vocês saberem. Inclusive, é um dos dispositivos que o presidente pode delegar. Tá? Então, vira e mexe cá em prova que não é possível delegar. Tem dispositivos que ele pode delegar. Entre os que ele pode está esse 6º. Tá? Então, toma cuidado ali. Tudo bem, gente? Tá? Então, isto tudo é feito por decreto autônomo e não por MP. Tranquilo? Tá? Então, desde que não aumente despesa, hein, gente? Isso aqui... Vou dar uma realçada aqui. Não pode aumentar a despesa, nem criar, nem extinguir órgãos públicos.
Cuidado aqui, hein? Órgão público. Cargo e função pode, para extinguir se tiver vago. Órgão não. Órgão não. Avançamos, senhores? Senhoras? Bora. Tudo bem? Samara, beleza? Certinho, professor. Então tá. Constituição de 88 prevê que atos do presidente contra a probidade na administração são crimes de responsabilidade. Tá certo. É isso aí. Aí você tem que saber, gente, o 85. Tá? O 85. Primeira coisa, o 85, ele diz assim, e especialmente contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então, você precisa saber que esse rol de crimes é um rol exemplificativo. Crimes de responsabilidade do presidente. Eles vão colocar na prova que é um rol taxativo. Não. Exemplificativo. Primeira coisa. Segunda coisa. Aparece no 85 7 incisos. Esses incisos você precisa saber. Você vê, ó, probidade na administração está lá. Então, você precisa saber que probidade na administração é crime de responsabilidade. Está lá no 85. Tá? Então, dá uma olhada ali. Beleza? Vou avançar. Ah, que legal. Concessão de indulto é competência indelegável do presidente. E aí, senhores? Errado. Desculpa, Tomara. Acho que é errado, né, professor? Uhum. Então, ele pode delegar, né, para o PGR, eu acho, e pros isso. ministros, né? Advogado. Advogado-geral da União e para o PGR. Isso. E quem mais? E para os ministros. Ah, boa. Mandou bem. Então, olha só aqui, senhores. As competências do 84 são do presidente. Mas é privativo do presidente. Então, só menino Bolsonaro que pode tratar disso aí. Mas tem 3 incisos que ele pode delegar. Então, eu preciso saber para a prova esses incisos. Primeiro, inciso 6º. Esse aqui é o decreto autônomo que a gente viu na outra questão. O 12º é esse da questão. Conceder indulto e comutar penas. Então, conceder indulto e comutar penas pode ser delegado. E o texto fala 25º, primeira parte. Em tese, primeira parte é o prover. Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Então, eu tenho que saber que isso pode ser delegado. Mas eu preciso saber a quem ele pode delegar. Então, eu tenho que saber o que ele delega e a quem ele delega. Isso está no parágrafo único do 84, gente. Foi o que a Samara falou. Ministros de Estado, Procurador-Geral da República, o Augusto Aras lá, que parece mais um engavetador-geral do que o Procurador-Geral, e o Advogado-Geral da União, que mudou agora 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, voltou lá o Levi lá. Então, eu preciso saber o que pode ser delegado, a quem pode ser delegado, gente. Isso aí toda hora está caindo. Isso toda hora está caindo. Tá? Essa parte do Poder Executivo, gente, cai para PRF, cai para PF e cai para PCPR. Tá? Então, para os 3 concursos aí, se vocês forem fazer outros também, isso aí é importante a gente lembrar. Valeu? Tudo bem? Vou voltar. Muito bem. Concessão de indulto é indelegável? Não, não é indelegável. Tá? Essa é uma das que pode ser delegada.
8412. Beleza? Vamos lá. Mudamos de assunto, 144 na veia, né? 144 tem que estar decorado para a prova domingo, tá? Isso tem que estar decorado para a prova domingo, para a prova dia 30, para quem for fazer PF, para a prova em outubro, para quem for fazer PC. Essa aqui, normalmente, os alunos têm acertado, porque o pessoal estuda bem mesmo e é um artigo só, é mais tranquilo. É bem mais fácil acertar isso do que repartição de competência, né, gente? Isso aqui é muito mais fácil. Isso aqui até domingo dá para guardar. Quem ainda não guardou, dá para guardar. E aí sempre pensando que a prova vai ser domingo. Eu até espero que eles deem mais tempo. Porque dando mais tempo é bom para todo mundo, que todo mundo estuda. Assim, numa outra turma que eu tinha, e eu entendo o que o colega falou, ele falou que estava parado. Então, quem está parado, né, está jogando as fichas todas no concurso. Então, quer que saia logo. Mas é aquele negócio. Mas uns meses para estudar não faz mal para ninguém. Ah, mas os outros vão estudar. Vão, mas você também vai estudar. Então, e tal. Mas vamos imaginar que a prova é domingo. A gente tem que imaginar que a prova é domingo. Tá? E tal, 144. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil subordinam seus governadores de Estado, Distrito Federal e dos territórios. E aí, senhores? Tá certo. Isso está certo. Tá? Então, primeira coisa, eles se subordinam aos governadores. Mas eu quero chamar a atenção dos policiais civis. Por quê? Porque tem ali perto, no 144, ele fala também que a polícia militar, se eu achar, que a polícia militar, errei tudo aqui, que a polícia militar e o corpo de bombeiro militar, tá? Polícia militar e o corpo de bombeiro militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Então, primeira coisa aqui, é reserva, gente, não das Forças Armadas, é só do Exército, primeira coisa. Segunda coisa, não entra a Polícia Civil. Só que na hora da subordinação, entra a Polícia Civil, sim. E aí, uma outra coisa que a CESP já perguntou, até não tem muito a ver com a prova de vocês, mas, sabe lá, essa parte aqui do DF. Vejam, quem organiza e mantém a PF, a gente já falou que é a União, 21, 13 e 14, certo? Só que eles são subordinados ao governador do DF. Então, na hora da polícia militar, da polícia civil, da polícia militar, do DF, pedir aumento, o governador fala, é lá, é com o presidente, eu apoio o aumento de vocês. Mas na hora de mandar, é o governador que manda tanto na polícia civil, polícia militar e o corpo de bombeiro militar. Tá? Então, veja só, subordinam-se, essa aqui está certa. Tranquilo, senhores? Avançamos? Beleza? Muito bem. Avançamos aí. A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes das carreiras da segurança pública é compatível com o princípio da isonomia, segundo o STF. Essa aqui é legal. Numa outra turma aí houve uma certa dificuldade, porque é típica pergunta do Sebrasp mesmo. Certo. Rafa, não fala não. Rafa, não fala não, porque você viu. Desculpa, gente, eu não ouvi. Acho que é. Não sei. Chutando. Tá certo ou não sei? Acho que tá certo. E as outras, Gilson e os outros colegas? É que se a vedação... É para isso que serve a aula. É para isso que serve a aula. Não tem problema, não. E aí? Mais alguém? Alguma opinião? Esse absoluta ali que dá medo, né? Mas, enfim. Então, isso é um problema. Mas aí a gente
tem que pensar que esse absoluta não é igual àquele absoluto da primeira questão. Mas é um problema do jeito que, quando é verdadeiro e falso, né, Samara? Porque se a prova fosse de ABCD, faríamos por eliminação. Mas aqui é complicado. Então, veja só. O que o Supremo entendeu? Isso aqui é um julgado do Supremo. Entendeu que carreiras policiais não podem fazer greve. Tá? Não pode fazer greve. E aí, teve aluno que questionou, mas o que tem a ver o princípio da isonomia aqui? Porque um dos argumentos para dizer que era inconstitucional essa proibição era o princípio da isonomia. Ora, por que categoria A pode fazer greve, categoria B não pode? Isso não fere a isonomia? Não. Ele reforça a isonomia. É aquela ideia de tratar o igual de forma igual e o desigual de forma desigual. Então, carreira policial não pode fazer greve. E aí, Samara, eu até entendo que é um pouco, vamos dizer assim, pesado, forte mesmo, absoluto. Porque o que o aluno guarda? Apareceu absoluto, tá falso. Vira e mexe em turma, tem aluno que fala isso. A gente tem que contextualizar a questão. Nesse contexto aqui, o Supremo falou que a área policial não pode fazer greve. Então, é absoluto nesse sentido. Na Constituição não tem direitos absolutos, mas tem certas situações que a situação, vamos dizer assim, fica absoluta. Então, essa aqui é verdadeira. Essa aqui é uma bela de uma questão. Aí alguém vai falar assim, a prova é de delegado, Alan. Eu não estou fazendo, eu não fiz direito e tudo mais. Mas, mesmo assim, gente, é uma boa questão, assim, e a ideia é interessante. O que eu queria chamar a atenção de vocês o principal aqui é saber, vocês que vão ser policiais rodoviários federais não vão poder fazer greve. Essa é a ideia, isso que é o mais importante da questão. E se vier alguma coisa parecida, a gente consegue responder. Tudo bem? Dúvida? Samara? Certinho, professor. Valeu. Então, vamos lá. Servidor público. Mudamos de assunto, vamos para o último ponto, tá? Estamos indo para os finalmente. Me fale aí, gente, porque a minha anotação aqui, eu tenho uma colinha aqui, mas a minha colinha eu nunca coloco a numeração, então eu nunca sei. Tem mais o que? Umas 3, 4? Alguém tem noção aí? São 16. Total de 16, tem mais 2. Só? Nossa, então nós vamos acabar cedo. Eu achei que ia tomar mais tempo. Eu fui muito rápido, gente? Não, tá massa, professor. Não, professor, tá legal. Desculpa. Você vê. De novo, de ordem social, que são essas duas últimas questões, gente, dá uma olhada na emenda 103. Em especial no 201. Pai Alain está sentindo, tá? Eu olhei nas folhas, nas runas, na borra de café, e eu estou sentindo que vai cair o 201, que é a aposentadoria. Tá certo? A idade para aposentar e tal. Então, dá uma olhada nisso aí. Nem sei se pode fazer piada disso agora, se é politicamente... Acho que alguém vai dizer que não pode também e tal. Metade do que eu falava, eu não posso... Acho que eu não posso dar mais aula presencial e tudo mais. Porque metade das minhas piadas já olha, putz, não vou nem falar nada. E tal, mas tudo bem, vamos lá. Servidor público... desculpa, eu sou diabético e a minha diabetes é descompensada, então eu bebo muita água. Porque já teve aula que também aluno reclamou que eu bebo água dando aula, tá certo? Aí, desculpa, vocês vão me perdoar, mas não estou nem aí, porque eu preciso beber água. E até porque a boca fica seca e tal. Muito bem. Servidor público titular do cargo efetivo vinculado a regime próprio da Previdência Social de qualquer dos entes da federação não pode se filiar ao regime geral da Previdência na condição de segurado e facultativo. Rafa, dá uma segurada nessas duas aí, porque você viu ontem. Essas aqui a gente viu ontem. Então, pô, aí atrapalha. Então. E aí? Eu não sei, esses dias eu escutei essa, mas eu não peguei direito, professor, mas eu boa, acho que não tem para isso a aula, não tem problema. Eu acho que ele pode, né? Não sei.
tô chutando. Ó, fazer um quadrinho para vocês, tá, gente? Talvez para facilitar aqui, para ficar mais fácil aqui. Então, primeira coisa. Você, servidor, você empregado. Não é o caso, não sei o caso de vocês e tal, mas vamos imaginar que sejam empregados. Tá? Então, você é do regime geral. Regime geral. Empregado. CLT. Você quer sair... Nossa Senhora. É que eu estou meio torto aqui, gente. Vocês me perdoem. Foi até bom, porque eu achei que uma hora essa mesa que eu estou aqui improvisada ia cair. Então, ia fazer uma coisa... mas, então, eu estou um pouco torto aqui, vocês me perdoem. Vocês querem sair do regime geral e ir para o regime próprio. Servidor público. Aí é bonito. Tá? Quer ir para o regime próprio. Tá? Vai ser servidor público PRF. Acontece que tem ainda aquelas pessoas que não são de regime nenhum. Então, eles podem entrar para o regime geral como facultativo. Exemplo, o autônomo. Até o Rafa deu esse exemplo ontem, é bom mesmo, tá? É o melhor. Mas você pode lembrar também do estudante, você pode lembrar da dona de casa. Eu sempre nas aulas eu falo o seguinte: a dona de casa viu uma conhecida dela, o marido falecer, e aí ela ficou sem nada, porque o marido faleceu, ele que cuidava de tudo, ela nunca contribuiu para a Previdência, e agora está passando dificuldade. Para ela não passar a mesma dificuldade, ela começa a contribuir como autônomo, o que antigamente eles chamavam de carnê-leão e tal. É o autônomo, aquela pessoa que é autônoma. E aí você ainda tem um quarto sistema, que é aquela previdência complementar. O que acontece? Você vai aposentar, mas você acha que o que você vai receber é pouco. Porque na hora que você aposentar, você quer curtir uma praia, quer ir para Cancún, Ilhas Seychelles, Ilhas Maldivas, Tahiti, né? Tahiti, que é bacana? Tahiti e tudo. Quer dizer, é bacana? Não sei. Eu acho que é bacana. Então, veja só. Você paga uma previdência complementar. Então, nós temos... previdência complementar está no 202, tá, gente? Está no 202. Regime geral está no 201. Regime próprio, gente, está no 40. Tá? Está lá na parte de servidor público. Aí eu não sei se está no programa de vocês de administrativo e tal. Normalmente está, do 37 até o 40 e tal. Aliás, se tiver, também a 103 mudou bastante aqui do 40. É que não é meu programa de constitucional, é de administrativo. Mas dá uma olhada no 40, que também é quente para cair. O que diz o texto? Se você é de regime próprio, só vou escolher uma outra cor aqui. Vamos ver se está meio marrom aqui. Se você é do regime próprio, não pode ir para o regime geral como facultativo. Aqui não pode. Se você é do regime próprio, não pode ir para o regime geral como facultativo. Por quê? Porque o regime geral está quebrado, gente. O regime geral não está dando conta, mesmo com essa reforma. Tá certo? Quer dizer, então, qual a ideia? Se você é do regime próprio, não pode ir para o regime geral como facultativo. Como facultativo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é outra coisa, que foi até questionado ontem, numa outra aula. Eu sou do regime próprio. Eu sou do regime próprio. Sou servidor público. Tá? Você é servidor público. Você pode ser do regime geral, mas não como facultativo. E aí ontem foi perguntado, me dá um exemplo, Alain. Área médica. Área médica não, área de saúde. Que normalmente o pessoal trabalha 12 por 36 ou 24 por 48. Então, eu trabalho num hospital
público e trabalho num hospital privado. Você concorda que eu vou ter que contribuir no hospital público e no hospital privado também? Eu vou ter que contribuir para a Previdência nos dois regimes? Então, nesse caso, é obrigatório nos dois casos. É obrigatório. O que não pode é você entrar no regime próprio, se você é do regime próprio, querer entrar no regime geral como facultativo. O que eu vou ganhar com a aposentadoria do regime próprio, para mim, é pouco. Eu quero aposentar com mais. Então, paga uma previdência privada. Você não pode ir como facultativo do sistema. Você não pode ir como facultativo do sistema. Facultativo é para quem não é de sistema nenhum. Se você é do regime próprio, não pode ir ali como facultativo. Ficou muito confuso, gente? Deu para entender isso aqui, gente? Isso aqui é legal, porque como são vários sistemas, gente, na hora da prova o cara mistura aí. O cara dá uma misturada aí. Vou voltar para a questão, beleza? Muito bem. Então, servidor público titular de cargo efetivo. Então, ele é servidor público. Titular de cargo efetivo. Então, ele é de regime próprio. Tá? Ele é de regime próprio. Está dizendo aqui que ele é de regime próprio. Não pode se filiar ao regime geral na condição de facultativo. Tá? Verdade. Tranquilo? Ficou mais fácil aqui? Tranquilo essa ideia? É uma questão legal. Pergunta desse ano. Pergunta desse ano. Dá para acertar. E para a gente fechar, diz assim: constitui objetivo da Seguridade Social manter o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão tripartite com participação de trabalhadores, empregadores e do Estado. E aí, senhores? Senhoras? Rafa, não. E aí? O que vocês acham? Essa é uma questão clássica. Débora, está sem som, perdão. Mas está em dúvida? Na boa, na boa. É assim mesmo. Então... O descentralizado ali, professor. Tá certo isso? Sim. É descentralizado. Então, acho que tá certo. Mas não tá. E é por isso que eu deixei essa questão, viu, Samara? Porque é uma gestão quadripartite. E na hora que você olha, parece que é tripartite. E você vê, trabalhador contribui, empregador contribui, Estado contribui. Só que tem mais um, os aposentados. Um aluno ontem lembrava que era quadripartite, mas não lembrava dos aposentados. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Tá? Trabalhador, empregador, Estado e aposentado. Deixa eu falar mais uma coisa que eu falei ontem na aula, que o Rafa estava, que é bem legal, é bem importante, tá? É bem importante a gente dar uma olhada nesse dispositivo. Deixa eu vou marcar um dispositivo aqui, gente, tá? Que é o seguinte. O 225 eu falei para vocês guardarem, que é a parte do meio ambiente, tá? Então, tem que saber o 225. Entre a parte do meio ambiente, entre várias coisas importantes, é aquilo, gente. É que como a emenda 103 mudou talvez umas 8 ou 10 coisas na parte de ordem social, eu acho que vai cair a outra parte. Mas tenta dar uma olhada no meio ambiente, porque tem uma questão bem importante que a Sebrasp já perguntou umas 2 ou 3 vezes. 225, inciso 7º e parágrafo 7º.
que é essa ideia? O inciso 7º diz que não é possível atividades que levem ou causem crueldade nos animais. É a farra do boi. A CESP já perguntou umas 3 vezes da rinha de galo. Essa... Eu estou lendo lábios, Débora. Rinha de galo, essa já caiu várias e várias vezes. Certinho. É isso aí. Tá? E a vaquejada. Só que a vaquejada movimenta muito dinheiro no Nordeste. E envolve muita coisa. Como, por exemplo, o livro do Pedro Lenz, ele fala de rodeio. Rodeio mexe um dinheirão. Barretos e várias cidades e tal. O Supremo entendeu que a vaquejada é inconstitucional porque causa crueldade animal. Lógico que causa. Eles puxam o animal correndo e prende pelo rabo. Puxa pelo rabo e prende. Lógico que causa crueldade. Só que como isso envolvia muitas questões, o Legislativo emendou a Constituição para criar o parágrafo 7º 225. E diz que se for uma manifestação cultural, é possível. Não tem essa vedação. E ontem mesmo, né, Rafa, a gente viu uma questão da CESP que falava exatamente isso, que é vedada a crueldade dos animais, salvo, ou alguma coisa assim. Até um outro aluno questionou a palavra, né? Mediante, era alguma coisa assim. Que falava sobre manifestação cultural e tal. Então, nesse caso, mesmo com a crueldade dos animais, e aí é aquele tipo, às vezes você está estudando por um livro um pouco mais antigo, que até fala do julgado da vaquejada, só que não fala da atualização ali. Essa emenda constitucional já tem alguns anos, mas é um tema que a CESP vira e mexe pergunta. Então, eu reputo importante. Agora, menos importante por causa da emenda 103, tá, gente? Então, dá uma olhada na 104, na 103. 104 criou a Polícia Penal. Então, mais fácil por causa do 144, que vocês tinham que dar uma olhada. Toma cuidado também, gente, para quem for fazer PRF, aí, para PF, para Polícia Civil, não. A parte do 142. O 142 e o 143 não estavam no programa, nos programas das provas anteriores da PRF. E agora eles entraram. Então, dá uma olhadinha lá, que normalmente o pessoal concentra no 144. Então, tem lá, não pode fazer greve, não pode sindicalizar militar, não cabe habeas corpus contra a punição militar disciplinar, tá? E aquela questão de que não precisa, como se diz, alguém está mandando questão, gente, e eu não vejo. Ai, desculpa, gente. Se mandou no chat, eu não prestei atenção, gente. Perdão. A questão, professor, eu acabei de colocar. Tá. Aqui, ó, práticas esportivas que utilizem animais, mesmo que se deem no âmbito de manifestação cultural que integre o patrimônio cultural brasileiro. Essa era a questão. Obrigado, Rafa, que o Rafa colocou, tá? Desculpa, gente, se alguém mandou ali, eu não olhei, gente. Valeu, Débora. Então, desculpa. Ô, Gilson, aposentado. Desculpa, pelo amor de Deus, gente, eu marquei e não fiquei prestando atenção no chat. Eu fiquei olhando aqui na tela. Desculpa, viu, gente? Tá? Me perdoem, me perdoem. Obrigado, Rafa. Ó, práticas esportivas que utilizem animais, mesmo que elas se deem no âmbito de manifestações culturais e integrem o patrimônio cultural brasileiro. Nesse caso, não há problema, porque é uma manifestação cultural que integra o patrimônio cultural brasileiro. Prova da CESP. Prova já da CESP. Beleza, gente? Tá? Demais, eu quero agradecer a atenção. Espero ter ajudado um pouquinho aí vocês. Me adiciona lá no Face, no Instagram. A Roberta depois me adicionou. Esses 2 dias até não, porque eu estava divulgando até essa turma, mas normalmente toda manhã eu coloco uma questãozinha ali e tal para vocês fazerem,
no meu Stories, então me adiciona lá e eu vou mandando as questões para você, ou vocês ficaram na dúvida, eu estou à disposição aí para tirar, foi fazer alguma outra questão, olhou alguma coisa, manda lá para mim. Eu só peço que mande assim, por mensagem, por direct, privado, porque as pessoas mandam aberto, tipo no Face, aí todo mundo começa a dar palpite, aí eu tenho que chamar o cara de idiota. Então, por favor, manda privado que eu respondo na boa, porque aí todo mundo dá palpite nas questões, tá certo? Fica lá os caras que não sabem nada e fica palpitando na questão lá do outro. Então, pô, manda aí que eu estou à disposição. Se a prova for domingo, depois manda a prova para mim que eu vejo se tem algum recurso e eu encaminho para vocês, tá, gente? Então, tem lá o meu Face, tem Instagram, tem o que mais? Sei lá, não, o meu e-mail que eu já passei e tal. Eu desejo muito sucesso na prova de domingo para vocês, viu? Tudo de bom para vocês. Ótimos estudos até domingo, boa revisão. Aproveita aí, revisando aí vários professores ainda essa semana. Aproveita aí, ótimo domingo aí, ótima prova e beija muito, hein, gente? Tudo de bom para vocês. Valeu. Beleza, pessoal, beleza. Legal. Mais uma aula nossa aí do Revisando, né? Um foco da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que amanhã a gente tem aula Tatarim, né? Não é Tatarim? Tatarim. E à noite... Redação? Hã? Redação? Isto, né? Como é que é? Prova descritiva, né? Redação. Discursiva, né? E aí depois com o senhor Rodrigo também, Rodrigo Souza, né? A parte de crimes de trânsito, que é uma parte ali que tem um peso forte, né? Polícia Rodoviária, então tem que dar uma olhada legal, tá? Já com o Marcião, vai ter o Curjão do Marcião, sexta-feira? Na sexta-feira, se a gente aguentar, né? 23 horas vai ter informática, tá? Aí é bonito, hein? Não, mas a gente chama... Quero ver quem é guerreiro. Meio madrugadão assim, né? Então, acho que... Só não sei se meio véspera da prova é interessante, né? Para o cara não ficar mais tenso ainda. Vou tentar montar uma aula light, né? Só com o que vai cair. Não vou falar outras coisas. Ah, bom. Para quê, né? Só o que você sabia o que vai cair na prova que você não passou para mim, que a gente já fazia para eles também. Bem, e aí na quinta-feira de manhã tem a professora Karine, está confirmada já, né? Já fiz a arte, já estão começando a divulgar, de Minas Gerais. Tem à noite tem o Ricardo Alves, raciocínio lógico. Olha o gato aí. Cara, puxa, tá quase mais gordo que o meu isso aí, hein? Não, seus... Pelo amor de Deus, gente. O Márcio não tem um gato, ele tem uma jaguatirica. E aí, na sexta-feira, sou eu, né? Sou eu. E sábado, o professor Valber. Professor Valber. Beleza, a gente fecha o nosso revisando. Legal? Quinta de manhã, professor? Karine. E tu vê que cada vez que ele pega um outro gato diferente, tem uns 15 gatos lá. Não, só 3. Uma fugiu. Uma saiu no Instagram ontem. Então tá, pessoal. Um abração a todos aí. Boa noite. Obrigado, gente. Eu estou à disposição, viu? Estou à disposição. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau. Boa prova, hein? Fica com Deus. Obrigada.